pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rogério, estou apresentando uma série de vídeos de programação em linguagem C e C++. Nós temos uma playlist que vai apresentar várias técnicas de programação, né? Eu dividi o curso em diversos módulos, esses módulos estão todos reunidos em uma playlist Programação em C e C++, que eu vou deixar o link para esse conjunto de vídeos e também para o material de apoio e as ferramentas que a gente está adotando, logo aqui embaixo na descrição do vídeo. A nossa aula de hoje nós vamos apresentar os comandos de repetição na linguagem C e C++. No contexto dos comandos de repetição, então, primeiramente, eu vou aqui no meu GitHub, onde estão os repositórios que a gente está trabalhando, que tem os arquivos de exemplos, os códigos de exemplos funcionais para que vocês possam testar aí e aproveitar para aprender mais. Aqui no nosso repositório nós temos uma pastinha chamada estruturas de repetição. Na pasta de estrutura de repetição, eu criei 3 códigos para representar as 3 formas de repetições e criei um arquivo de texto em Markdown para a gente ter um conceito ali de cada uma das operações e qual que é a diferença entre as 3. Perfeito? Nós temos 3 tipos de estrutura de repetição na linguagem C e é assim quase que na maioria das linguagens. A gente tem uma repetição por laços contados, que na linguagem C é chamada de for, uma repetição com interrupção, avaliação da condição e interrupção no início, que é a operação com o comando while, e a gente tem um laço de repetição que tem a interrupção programada para o final do bloco, ou seja, uma repetição cuja interrupção está no final, que a gente representa aqui pelo comando do while. Perfeito? Essas 3 estruturas, as diferenças delas, a gente vai ver agora, em seguida. Bom, a estrutura de repetição for, ela é aquela que faz uma repetição por laços contados, que significa dizer que ela vai iterar em um número fixo e pré-determinado de vezes. No geral, o comando for, no seu modo padrão, ele vai permitir que eu determine um valor de início, um valor de final e uma condição que determine esse valor de final e uma forma de incrementar ou decrementar, ou seja, uma forma de atualizar o valor. Aqui no bloco do comando for, a sintaxe dele vai ser sempre for, entre parênteses, a expressão que vai descrever como for irá funcionar, e aí para isso a gente tem uma etapa antes do primeiro ponto e vírgula, responsável pela inicialização, ou seja, aqui eu posso dizer que as variáveis que vão integrar a verificação do for vão começar a ter valores, vão ser inicializadas. Na segunda posição, a gente tem a condição, que é, no geral, uma expressão lógica, uma expressão relacional, uma expressão aritmética, que vai retornar aqui um valor lógico, verdadeiro ou falso. Se esse valor for verdadeiro, ele executa novamente o bloco de código. Se ela for falsa, ele sai e interrompe a execução do bloco de código. Passa para a linha seguinte ao fechamento do bloco for. O for, o bloco de código dele é sempre delimitado na linguagem C por um par de chaves. Então, todo o contexto interno a esse par de chaves, que a gente chama de bloco de código do comando for, é o que é executado dada a condição verdadeira. E ao final, depois do segundo ponto e vírgula, nós temos a ação que eu chamei aqui de incremento, mas ela pode ser de incremento ou de decremento. Na verdade, é uma operação aqui, é uma seção para atualização do valor. Então, eu tenho uma variável que vai estar associada à condição, e aqui eu começo essa variável com um dado valor, por exemplo, for i começa com 0, até ou enquanto o i seja menor do que 10. E aí eu posso dizer, some o i de 1 em 1. Nessa condição, a gente sabe que de 1 em 1, ele vai começar em 1 ou em 0 e vai terminar em 10. Por isso a gente fala que é laços contados e que o número de execuções é pré-estabelecida. Né? Ela é estabelecida por esses 3 parâmetros. A
próxima instrução é a instrução de repetição while. A estrutura de repetição while, ela é aquela repetição que a interrupção dela é dada no início do bloco de código. Né? Antes de avaliar o bloco de código, antes de executar o bloco de código, é verificado uma condição. E se essa condição for favorável, ou seja, se o resultado da avaliação dela for verdadeiro, o bloco de código é executado. Caso não seja verdadeiro, o bloco de código não é executável. Assim como no for, o par de chaves é que vai determinar, então, qual é o bloco de código a ser executado quando a condição do while for verdadeira. Aqui cabe uma observação, que é a seguinte: se a condição já for falsa no início, esse bloco de código não será repetido, não será executado. Então, a interrupção no início, ela só executará o bloco de código se for verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a próxima estrutura, que a gente chama de estrutura de repetição do while, que é uma repetição com interrupção no final, elas também iteram um número indeterminado de vezes. Esse número indeterminado é dado pela condição, porém, a interrupção só se dá ao final do bloco de códigos. Então, aqui na escrita do comando, a gente começa com um do, abre chaves, e as chaves do bloco fica antes da condição. O que significa? Significa que, ao executar este comando, esse bloco de código vai ser executado pelo menos uma vez antes de saber qual é o resultado da condição a ser avaliada. Então ele entra, executa todo o código e só em seguida ele valida se aquela condição permite repetir, continuar. Então assim, de qualquer forma, esse código com o do while, ele vai ser executado uma vez, pelo menos, e se a condição for favorável, várias vezes. Então ele executa uma, em seguida avalia a condição e, se for o caso, volta para executar e continua executando diversas vezes. A diferença entre os dois, então, é claro, perceptível. No while, a gente tem a execução 0 ou mais vezes, né? Então ele pode não executar. Aqui no do while, a gente tem a execução uma ou mais vezes. Então, pelo menos uma vez, esse bloco de código será executado. Como escolher cada uma das alternativas, das três alternativas, depende da lógica que a gente vai implementar. Analisando a lógica, a gente vai tentar resolver com um ou com outro comando. E aí cabe também mais uma ressalva. Se eu estou falando que a lógica ela vai ser muito pessoal, ela vai ser muito do interesse de cada programador, então é capaz, é possível que cada programador possa decidir por usar um laço de repetição diferente e a linguagem vai dar condições para que todas as formas permitam construir diversas soluções. E aí eu posso, então, eu como programador, optar por fazer através de um while e outro programador pode optar por fazer com um for ou com o do while. E o que vai mudar é que a gente, na nossa lógica de concepção, de escrita do código, a gente vai adequar as variáveis, os valores, para que ele realize aquela repetição que a gente tem intenção de acordo com cada um dos comandos. Simplificando, o que eu quero dizer é que é possível que se implemente qualquer funcionalidade de repetição usando qualquer dos laços possíveis. É óbvio que vão ter funcionalidades que a gente tem a necessidade de implementar, que são mais adequadas, mais parecidas, né, com um dado comando. Então, tem casos em que a gente quer, por exemplo, varrer um vetor de dados, varrer uma matriz de informações. Para esses casos, é bem natural a gente usar comandos for, porque a gente sabe onde começa a matriz, onde termina a matriz, a gente sabe como que muda de um elemento para outro da matriz. Então, a gente tem condição de contar ali, estruturar a repetição. Se a gente está falando aqui de uma urna eletrônica, onde eu quero contar o número de votos, que em cada execução da urna eletrônica, em cada região, em cada local de votação, a gente vai ter um número diferente de pessoas a votar, de execuções que essa urna
vai realizar na ação de votação, então talvez o código dessa urna tivesse que iterar, que repetir uma quantidade indeterminada de vezes, dada pelo número de pessoas que comparecerem à sessão para executar aquela votação. Cada pessoa votaria uma vez, seria uma execução do processo de votação, e o número de pessoas eu não teria condições de estimar antecipadamente. Aí, bom, nesse caso tem uma questão. Mas eu tenho a certeza de que pelo menos uma pessoa vai votar? Se eu tenho essa certeza de que pelo menos uma vai votar, a gente poderia usar um do while. Agora, se eu tenho a convicção, se eu tenho a certeza de que pode não ter votantes, então eu teria que usar uma condição do tipo while. E assim por diante. Esses exemplos são exemplos bem forçados ali para tentar demonstrar a proximidade com um ou outro comando, mas durante o processo de desenvolvimento você vai se deparar com situações e naturalmente você vai perceber qual da estrutura você vai desejar, vai utilizar. E aí ter a opção de usar uma ou outra. Isso é muito livre. Isso está mais de acordo com a sua lógica de programação do que com uma regra pré-estabelecida. Para todos esses blocos, né, a gente tem ainda alguns comandos aqui que são especiais. Eles podem controlar a operação dentro do laço de repetição. Isso aqui vem bem da origem da programação. A gente tinha uma forma diferente de gerenciar ali o fluxo de código, né, mas permanece e é útil muitas vezes, que são as operações de break e as operações de continue. O break, num laço de repetição, ele encerra o laço de repetição na execução do comando. Então, ao encontrar um break, ele interrompe o laço de repetição e, interrompendo o laço de repetição, ele vai para a instrução logo após o bloco de comandos. Então, supondo nesse exemplo aqui, a gente tem o bloco de comandos aqui dentro, que está marcado ali, destacado em azul, e a instrução seguinte é o return 0. Se eu tivesse um break aqui, ele ia interromper a execução, mesmo que esse break estivesse antes do printf, ele interromperia a execução, não executaria mais nada dentro do bloco e passaria para a linha ao seguir do bloco aqui. Perfeito? O continue, por sua vez, ele só interrompe aquela instância de execução. O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar que eu tivesse aqui na instância 1. Ele vai até a 5, né, de repetição, na verdade até a 4, que é menor que 5. Então ele vai repetir a instância 0, né, o valor de i sendo 0. E 0 é menor que 5, verdade. Então repete de novo. 1 é menor que 5, 2 é menor que 5 e assim por diante. Até chegar no 5, 5 não é menor que 5 e ele pararia. Perfeito? Mas vamos imaginar que aqui a gente estivesse então na instância 0. E ele chegasse aqui antes do printf e encontrasse uma instrução continue. Mesmo que tivesse 1000 linhas aqui abaixo dentro do bloco de código, ao encontrar o continue, ele volta para o for e passa para a próxima execução. Ou seja, ele ignora a instrução 0 a partir do momento que ele encontrar o continue e volta para executar a instrução 1, né? Ou seja, cujo valor do i seja 1. Ele vai para frente, ele pula lá para a próxima execução da repetição. Perfeito? Essa é a funcionalidade do break. Essas são as funcionalidades do break e do continue. Tem algumas diferenças aqui que eu tentei estabelecer, mas são auxiliares, né? Mais para complementar ali o estudo de vocês. Como eu tinha dito, vocês vão decidir quando usar cada um dos comandos. Então, assim, a estrutura for ela é geralmente utilizada quando eu sei o quanto o laço vai repetir. Então, eu sei quantas interações podem ser repetidas. Geralmente, o while e do while são quando eu não tenho certeza dessas quantidades, né? Eu tenho outras condições que possam vir a interromper o laço. O while é usado quando eu tenho um código que pode ser executado somente no caso de ser verdadeiro. Então ele pode não executar nunca se a condição for falsa desde o início. E o do while, ela vai executar uma vez pelo menos, e as outras de acordo com a condição estabelecida para ele. Perfeito? Isso aqui é só um resumozinho para a gente entender direitinho. Eu tenho aqui alguns exemplos, a gente vai ver os exemplos na IDE para ficar mais claro essas situações. Tranquilos?
Vamos aqui fechar aqui nosso Git, vamos mudar para a tela do código, né, dentro do ambiente CLion. Aqui eu vou fechar aqui o texto e vou abrir inicialmente o while. Vamos começar aqui pelo while. O while, o exemplo aqui, ele fala, digite um número e ele vai dizer se esse número é primo ou não. Esse exemplo eu peguei na internet para ter uma ideia como demonstrar o comando while. Ele é um verificador de números primos, eu dou para ele um número e ele diz se esse número é primo ou não. A gente sabe que um número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, ao dividir ele por ele mesmo e por 1, o resultado dele vai ser uma divisão exata, sem resto. Ao dividir ele por outros valores, essa divisão vai ser com o resto, vai ser uma divisão inexata. Para garantir isso, então, a gente fez aqui o seguinte. Declarei as variáveis, o número, um i para fazer a contagem e um contador aqui para ver quantas vezes ele iterou. E pedi que digitasse um número qualquer, esse número é lido lá da entrada de dados. O usuário digita lá no teclado um valor qualquer, e aí ele vai fazer aqui. Enquanto o i for menor ou igual ao número, o que ele está dizendo? O i começou aqui com 1. Então ele pega o i de 1 até o número, vamos supor que o número seja 7. Então ele vai de 1 até 7. E aí ele faz, se o número dividido por i e o resto é 0, né? Então assim, ele vai dividir por i e o resto a ser observado é 0. Quando isso ocorre, o que significa? Significa que o número é divisível, né? 4 dividido por 2 dá 2 e sobra nada. Quando não sobra nada, o número é divisível. Então aqui ele está dizendo, se não sobrar nada, conta para mim quantas vezes isso aconteceu. Né? Incrementa o valor de conte, que começou com 0, para mim saber quantas vezes ele dividiu por algum número. E quais os números? Os números entre 1 e o número que eu digitei. E aí, quando houver a divisão, ele vai escrever uma mensagem na tela. O número é divisível pelo valor de i. Agora, e aí ele vai incrementar o i, esse laço de repetição todo vai interromper, terminar quando o i for maior que o número. Então, enquanto o i for de 1 até o número, ele vai repetir isso aqui, contando quantas divisões ele conseguiu fazer, quantas divisões exatas ele conseguiu fazer. Terminado a repetição, então ele verifica. Se a contagem que eu fiz for 2, o número é primo. Se ela não for 2, quer dizer, naturalmente, que ela é maior que 2, porque todo número vai dividir por 1 e por ele mesmo. Então, no mínimo, ela vai ter 2. Se ele passar aqui mais uma vez, quer dizer, se for 3 ou 4 ou 5, esse número não é primo. Então, essa é a ideia. Para executar, a gente já viu aqui nas aulas anteriores, mas eu vou fazer mais uma vez. Eu vou marcar aqui uma pausa, né, um breakpoint. Vou clicar para executar. Notem que aqui no scanf ele vai parar por conta própria, porque o próprio scanf paralisa a execução para que eu digite no teclado a entrada de dados. Vou mandar executar. Vou clicar e selecionar executar como debug. Eu quero ir passo a passo. Eu quero ir testando passo a passo o meu código. Ele vai rodar. Enquanto ele não encontra o breakpoint permanece vermelho, ele já parou aqui na nossa saída, no nosso console, para pedir o número. Eu quero pedir o número aqui, número 6. O número 6, quando eu der Enter, ele retoma para o código, né? Ele sai aqui do console e retoma para o código. E aí ele vai fazer, olha, i, que é 1, número que é 6. I é menor que 6? Verdadeiro. E ele vai ficar fazendo essa execução. 6 dividido por 1 dá quanto? Dá 6 e sobra 0. Então ele vem aqui e conta a primeira vez. Ó, o contador passou a ser 1. Escreveu que ele divide por 1. Soma o i, né, para o i para ir para o próximo. Vem agora 6 e 2. 6 divide por 2 e sobra 0? Sim, 6 por 2 é 3 e sobra 0. Ele conta mais 1. 6 dividido por 3 também divide, conta mais 1.
6 dividido por 4. Não, aí não divide não. Aí ele pulou, tá vendo? Ele não contou mais um aqui. E 6 dividido por 5, ó. Ele vai executar, não é verdade. Ele não vai passar aqui, ele vai vir direto para cá, ó. Não dividiu. E aí ele volta 6 por 6. Verdade, 6 por 6 divide, que dá 1 e sobra 0. Então ele vem aqui e conta mais 1. Quer dizer que 6 dividiu por 2, ou 6 é um número que teve 4 divisores. Certo? Se ele tem 4 divisores, contador é igual a 2? Não. Ou seja, 6 não é primo. A partir daí ele vai escrever essa mensagem no nosso console, 6 não é primo, e concluir o código. A seguir, a gente vai executar novamente. Agora eu vou executar direto, sem as pausas, só para a gente observar para um outro valor. Vou colocar aqui o número 7. E aí ele diz, olha, 7 só divide por 1 e por 7, ou seja, 7 é primo. Vou colocar o número 23. 23 é primo. Vou colocar o valor 27. 27 divide por 1, por 3, por 9 e pelo próprio 27, ou seja, ele não é primo. Perfeito? Essa é a execução do last de repetição while, com um exemplo. Vou fechar isso aqui e vou abrir agora a repetição for, para que a gente possa dar uma observada. Aqui ele diz assim, pegue um número e mostre a sua tabuada. Né? Então, a tabuada de um número qualquer. Aqui a gente está fazendo a tabuada de multiplicação. Né? Então, eu estou usando o for while para a tabuada de multiplicação. Ele vai ler o número, assim como foi no exemplo anterior. Ele vai verificar se esse número é válido, né? Se ele é entre 1 e 10. Eu não quero fazer tabuada de outros valores. Se ele não for, ele vai dizer que é inválido. Se ele... Aqui ele está dizendo, se o número é menor que 1 ou o número é maior que 10, ou seja, qualquer uma dessas situações ele vai dizer que é inválido. Caso contrário, ou seja, entre 1 e 10, né, ele vai executar aqui e calcular a tabuada para aquele número. E a tabuada ele vai dizer o seguinte, para i que vai de 1 até igual a 10, ou seja, 1, 2, 3 até o número 10, escreva x vezes número vezes número é igual a número, ou seja, o num vezes o i é igual a número vezes i. Aqui, ó, na primeira vírgula é correspondente a esse primeiro percentual aqui. Na segunda vírgula é a esse segundo percentual, formatador. E a terceira vírgula, a expressão, é o terceiro formatador. Perfeito? Vamos fazer isso passo a passo. Vou colocar uma pausa aqui. Vou executar com a baratinha, né, com o debug. Ele vai pausar. Primeiro ele parou aqui no scanf para pedir que eu digitasse o número. Eu quero a tabuada do 5. E aí ele vem. Opa, executei o comando errado. Desculpem, eu executei aqui, ó. Na verdade eu não quero o while, né? Eu quero executar o for. Então eu quero depurar a execução do for. Da mesma forma, eu vou digitar então o número, que era a tabuada do 5. Ele vai pausar aqui, ou seja, eu digitei o 5 e ele pausou aqui para verificar se o número, que é 5, é maior que 1. Eu posso, olha, selecionar aqui, ó, mais uma funcionalidade daqui do ambiente. Eu selecionei aqui, ó, essa parte, num menor que 1. E vou botão direito em cima da seleção e mandar avaliar a expressão. Quando eu mando avaliar, ele diz, ó, número é menor que 1, avaliar. Ele resulta em 0. 0 é falso, né? Quer dizer que o número não é menor que 1. Eu posso também fazer assim, ó, seleciona tudo, botão direito, avaliar, e aí eu quero verificar se tudo aqui, ele está falando se essa e essa, ou essa é verdadeira. Ele vai avaliar e vai dizer, não, é tudo falso. Beleza? Se é tudo falso, o que quer dizer? Que essa parte não vai ser escrita, ou seja, se tudo é falso, quer dizer que o número é válido. Sendo válido o número, então ele vai executar aqui, passar para o else e vai imprimir tabuada do número tal. Eu vou colocar aqui no console para a gente ver, ó.
Quando eu rodar essa linha, ele vai dizer tabuada do 5. E aí ele vai fazer o i variar de 1 até 10, né? E para cada i, ele vai escrever 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, e assim, ó, por diante, até o fim. Se eu apertar F9 ou clicar aqui na setinha no verde, né, no play, ele vai rodar até acabar e vai mostrar a tabela inteira, a tabuada inteira. Eu vou executar mais uma vez, agora mesmo com isso aqui marcado, mas eu vou clicar no run, né, no executar. Você vai ver que quando eu clico no triângulo ali, na setinha, ele roda tudo, ele não para, mesmo que tenha a pausa no código. A pausa no código só é válida quando eu tenho depuração. Vou fazer a tabuada do 9 e ele mostra a tabuada do 9. E aí você pode ficar executando e brincando com isso aqui. Perfeito? Vamos agora, fechando esse, vamos para a repetição do. Para a repetição do, eu peguei aqui um exemplo mais elaborado um pouquinho. Peguei na internet esse texto desse exercício, interessante. Ele está fazendo aqui a urna eletrônica, né, para uma votação. Uma curiosidade, eu peguei aqui o nome dos candidatos reais, então houveram eleições em algum lugar do Brasil com esses três candidatos. Macaco Tião, o rinoceronte cacareco e o bode ioiô. Por mais que pareça ser uma piada, mas essa é uma piada da vida real. Bom, vamos lá. Como é que é o código? O código eu estou dizendo aqui, ó, que eu tenho um voto, que é o voto individual. Para cada voto individual, eu terei os votos que o macaco Tião, o rinoceronte cacareco e o bode ioiô tiveram. Aqui eu vou aproveitar para dizer uma coisa. Olha, o meu Tião com acento, o meu ioiô com acento, aqui no código, o nome de uma variável não terá esses símbolos especiais. A gente vai usar somente letras, números e sublinhado. São os três componentes que são válidos para a escrita de um nome de variável. Perfeito? Então vamos lá. Os votos de cada um dos candidatos, os votos nulos e os votos em branco, para me totalizar esses votos. E o total geral de votos, para que eu possa depois calcular os percentuais sobre o total de votos. E aí, primeiro, só um detalhe aqui, isso aqui não quer se assemelhar a uma urna eletrônica real e nem tampouco ao processo de contagem de votos da legislação brasileira. É só um exemplo mais simples. O que eu fiz foi, escrevi um menuzinho de opções, aqui representando aqui quais são os candidatos e as opções de votos que eu tenho, os números que são correspondentes a essas opções. Nós definimos que para terminar a eleição nós vamos apertar o número 6. E aqui eu fiz a leitura dos dados e após a leitura dos dados eu faço aqui uma escolha. Se o voto for 1, somos votos do Tião. Se for 2, do cacareco. Se for 3, do ioiô. Se for 4, nulo. Se for 5, branco. Se não for nenhum, não tem o que fazer. Né? Se não for nenhuma opção válida, não tem o que fazer. Lembrem do switch, cada case, né, cada caso tem um break para interromper, ou seja, ele conta do Tião e interrompe para voltar e contar de novo. Aí o meu do, ele vai considerar que tem pelo menos um votante, então todo o bloco do do que vem daqui até aqui vai ser executado, né? Mais uma característica, toda vez que eu passar por aqui, independente do switch que começa aqui e termina aqui, eu vou ter uma contagem do total de votos para fins de estatística lá no final. E aí, até quando, né? Enquanto eu vou continuar executando? Enquanto aquele voto não for 6. Ou seja, enquanto ninguém pressionar a opção de sair. Enquanto ninguém pressionar 6, ele vai ficar repetindo e contando os votos. Um detalhe importante dessa lógica, essa lógica simplista, ela não considera que o usuário possa errar a opção, né? Então aqui, se eu tivesse essa condição, o cara pode pressionar aqui 7, 8, eu teria que ter um case, né? Ou na verdade o default teria que dar uma mensagem aqui dizendo, olha, você errou a opção, tente novamente. Perfeito? E aí nesse caso teria que ter uma preocupação interessante aqui de colocar também o case 6.
né? Eu vou colocar aqui, ó, eu teria que ter um case para o 6. Esse case para o 6, ele só vai interromper, porque se eu chegar no 6 tem que sair. E o default, eu vou também interromper, mas o default eu vou dizer aqui, ó, voto inválido. Só para informar que o usuário digitou ali um voto não válido. Perfeito? Complementei o código e a partir daí, então, eu vou mostrar o número de votos de cada candidato, Tião, rinoceronte, bode ioiô e assim por diante. Percentual de votos nulos. Para percentual de votos nulos, eu divido o nulo pelo total de votos. Vejam que aqui, ó, eu fiz uma jogada com um negócio chamado cast. Cast aqui chama conversão explícita de valor. Eu vou voltar aqui. Quando a gente estava falando sobre tipo de dados e principalmente sobre expressões inteiras, eu disse que a operação de divisão ela depende do tipo de dados das variáveis que estão associadas. Aqui, tanto votos nulos quanto votos totais eram inteiros. E a total de votos aqui era float. Bom, o que eu fiz aqui foi forçar, transformar os nulos em float, quer dizer que ele é real, para que a operação pudesse ser real. Isso aqui foi uma forçação mesmo, para tentar demonstrar aqui o cast. Mesmo porque o próprio total de votos já era float. Então essa operação já seria real naturalmente. Tá? Mas quando eu tenho todos os valores inteiros e eu quero forçar que um valor mude de tipo, né, eu faço um cast, uma conversão explícita de tipo. E essa conversão aqui está dizendo, ó, pega o votos nulo, transforma em float antes de dividi-lo pelo total. Aqui ele está falando, pega os votos brancos, sendo inteiro, e divida por um total que eu estou forçando a ser float, apesar de que ele já era float. Então aqui não vai ser necessário, já que o total também é float. Perfeito? Tranquilo. A partir desse momento, então, ele verifica se o voto é maior do desse ou daquele, ele vai dizer quem que é o candidato vencedor e finaliza-se o código. Tá? Eu vou executar aqui direto, né, sem a depuração, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, o vídeo não fique mais longo do que já está. E vocês podem executar isso passo a passo para interpretar o código. Até sugiro que vocês façam isso. Perfeito? Então, clicando aqui, eu quero repetir o do. Não, na verdade, desculpa, eu quero executar o do. Vou mandar executar e ele vem, mostra as opções na tela e pede meu voto. Vou votar aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Estou votando aqui várias vezes, aleatoriamente. Várias vezes. E agora eu vou digitar 6 para interromper o processo. E aí ele vai fazer a totalização. Então ele disse, olha, esse teve 6 votos, esse teve 2, esse teve 1. Percentual de nulo foi esse, percentual de branco foi esse. E o vencedor é o que teve mais votos. Nesse caso aqui, Macaco Tião mesmo. Ok? É isso. A gente conclui essa aula, sugerindo que vocês deem uma olhada em todos os outros vídeos da playlist. Aproveitem aí para exercitar também, baixem o código esse código que nós usamos agora e todos os outros de todas as playlists lá no GitHub. E daqui um pouco eu vou passar algumas atividades, daqui um pouco nas próximas aulas ao vivo, nas lives, eu vou passar algumas atividades que vão ser associadas ao bCrowd. Grande abraço a todos, até a próxima.